Saudações, conspiradores, iniciando mais um programa Realidade Fantástica, mais uma entrevista fantástica, sempre trazendo até você temas relevantes do ocultismo, do esoterismo e das paraciências. Realidade Fantástica, como você sabe, aí transbordando as fronteiras do Brasil, nós estamos com público em vários países, chegando a 40 mil inscritos, então sem dúvida é uma história de sucesso e mostrando que esses conhecimentos especiais estão sabendo chegar ao coração de muitas pessoas. Hoje trazendo um tema que é axial quando se estuda esoterismo, quando se estuda ocultismo, que é o poder que o nosso pensamento tem de criar formas no plano astral. Os pensamentos são coisas, isso é um adágio do esoterismo, né? Mas como coisas? E para falar disso, né, de como o pensamento realmente cria, né, entidades reais e que podem ser verificadas e sentidas, nós trouxemos aqui, pela segunda vez agora participando do nosso programa, a Tirza Fanini, professora, falou já de numerologia kármica e a terapeuta holística. E ela concordou em abordar esse tema tão interessante que é essa questão do pensamento criando forma. Tudo bem com você, Tirza? Tudo bem. Tudo tranquilinho? Tudo tranquilo. Tirza, esse é um assunto fascinante, né? Hoje nós temos aí na crista da onda, digamos que é do mercado esotérico, né, e da literatura, livros como O Segredo, mas antes deles, já no começo do século, né, autores como Prentice Mulford, Norman Vincent Peale, Napoleão Hill, e todos falando do poder do pensamento, que o pensamento não é apenas uma coisa sutil sem efeito, mas que cria verdadeiramente nossas realidades aí. Então, a pergunta que nós abrimos aí para você é o seguinte: como é que é isso? O pensamento cria formas? Cria formas, ele cria formas tanto no astral como no mental, né? Porque ele se utiliza das matérias do plano astral e mental para criar essa forma e influencia o nosso campo áurico, inclusive, né? É ele que daí vai dar as tonalidades do nosso campo áurico, né? Mas eu acho assim que antes de nós falarmos de formas, pensamento, para sabermos como é que isso se forma, né? Como é que começa tudo? Como é que começa tudo, nós temos que nos lembrar primeiramente o que é a nossa mente, né? O que são os pensamentos, né? E um pouquinho mais longe, nós temos que saber que essa força toda que tem o pensamento é porque o todo é mental. Às vezes, eu já vi muitas pessoas dizerem assim: eu fiz lá agora como está muito na moda, inclusive, o EFT, né, que usa o poder da mente, né, e aquelas questões de prosperidade também, que usam a visualização criativa, né, criativa, bastante, então, mas não dá certo, isso aí é tudo besteira, não dá certo. As pessoas falam. Por quê? Porque nós não temos ideia de quem que nós somos, primeiramente. Olha, você está dando uma chave importante aqui, porque isso, você sabe que muitas pessoas comentam comigo: olha, cansei de fazer visualização, afirmações, fiz os quadros mentais conforme me recomendaram e não aconteceu nada. Então, existe um passo anterior aí, antes de partir para essa criação mental. Sim, então, antes nós temos uma ideia que nós somos só esse corpo físico, que eu me vejo no espelho, né? Só que nós não somos aqui, o que nós vemos no espelho é 10%, 15% no máximo do que nós somos realmente. Nós somos igual um iceberg, eu sempre falo isso. Nós somos comparados a um iceberg. O que a gente vê, a pontinha, aquela pontinha do iceberg, é o nosso físico. Só que o que está submerso, o que está no inconsciente é até 95%. Né? E o pensamento, a força mental, digamos assim, está aí nessa parte oculta, né? Que faz parte da nossa constituição oculta, né? Então, outra coisa que nós temos que lembrar, que nós, começando com o todo mental, essa frase, o todo, nós temos poder mental porque o todo é mental, tá, mas como? Aí a gente também, com uma tradição cristã, a gente imagina que Deus criou o mundo, mas a gente não pensa com o quê? Como? Tá, ele pegou um martelo, pegou alguma coisa, fez? Não, ele criou com a mente dele. A mente divina, né? A mente divina. Então, nós somos frutos de uma mente divina. Então, a partir do momento que eu sou fruto de uma mente divina, eu sou mental também. Sem dúvida.
as coisas acontecem primeiro na mente para depois chegar aqui no físico. Tudo. Até essa caneca aqui. Ela passou primeiramente pela mente de alguém. Sim, ela foi idealizada, né? Ela foi idealizada para chegar no físico. Então, a mesma coisa acontece conosco. Para dar exemplo dessa nossa, só bem rápido, dessa nossa constituição oculta aqui. Vamos jogar ali na tela o slide que você trouxe? Uhum. Então, eu trouxe aqui. Aqui do lado esquerdo. Seria como você do lado esquerdo aqui, eu coloquei uma imagem que vai mostrar o físico, vai mostrar o duplo etérico, vai mostrar o mental, o astral e o mental inferior. Isso aqui é um quaternário inferior que nós chamamos. É a personalidade. Esses são 7 corpos do homem. Aqui são 7 corpos do homem. Tá. Então aqui nesses primeiros aqui, físico, etérico, astral, mental, eles formam a personalidade. Então nós temos um mental inferior aqui, tá vendo? Aqui é um mental concreto, é com o que eu penso. Tá, então podemos dizer que a parte mais física do homem é composta por aquele quaternário, né? O físico, etérico, né? O famoso o astral ou emocional e o mental. Esse mental concreto é essa mente que eu estou falando com você agora. Objetiva. É objetiva. Eu falo onde está a memória. Né? Uhum. Eu lembro, a memória, inclusive a memória foi feita para a gente lembrar o que comeu, o que estudou, como é que eu volto para casa. E o que a gente faz com essa ferramenta da mente? A gente usa para chafurdar lá, né? Fulano me falou isso, me disse aquilo, aquela coisa toda. Já começa por aí. E a mente, essa mente concreta, nós temos que tomar cuidado, porque até tem um adágio que diz: a mente desavergonhadamente. Porque ela trabalha com o que nós já temos. Entendi. Tá? Mas só que na nossa tríade superior, né, que é a nossa parte divina, nós vamos ter um mental superior, que esse sim, que aqui o mental superior é aquela ideia, né? Aquela lâmpada da ideia vem do mental superior, tá? Nós temos o mental superior, né? E depois nós vamos ter Budi, que é um outro corpo divino, que o Budi é o amor crístico, o amor búdico, é a nossa condições de amar, né? E vamos ter átmico, né? O corpo átmico que nos dá que é a nossa inteligência, né? Como já foi comentado aqui, inclusive, né? A átmica nos dá a força. A átmica está ligado diretamente até com o corpo físico. Então, isso daqui são os nossos 7 corpos. Eu tenho aqui no lado direito uma outra forma de mostrar isso. Esse desenho aqui a gente tira do livro do Taimane, né? Onde aqui tem o físico e etérico, o emocional e o mental. Ó, tem uma bolinha aqui, é a personalidade, né? E aqui é junto com essa tríade superior ali, né? Então aqui junto com os 7 corpos, porque eu vou ter o mental superior, eu vou ter Budi e vou ter Atma, né? Perfeito. Aqui que acontece tudo. É aí que é a matriz aqui que a coisa acontece. Então, nesses corpos aqui nesse mental e com esse astral, que vamos dizer assim, o pensamento se forma. Tá. E como que ele tem as formas. Isso que eu ia te perguntar, porque muitas pessoas, Tirza, falam assim: não, pensamento não tem consequência nenhuma, eu estou pensando, fica dentro da minha cabeça, é uma coisa minha, não acontece nada, posso pensar o que eu quiser. Bem isso. E não é por aí. Não é por aí. Isso é a coisa mais normal de dizer: não, o meu pensamento é meu, é aqui comigo, posso... Como você falou, eu ouço muito isso, até eu ia citar isso. Mas é erro, porque o pensamento é uma descarga elétrica. Opa. Ele é energia. A todo momento nós estamos criando pensamentos e estamos colocando energia no nosso ambiente, por onde nós vamos, por onde nós estamos, né? Então, nós temos, de uma certa forma, uma responsabilidade pelo que nós criamos. É verdade que os pensamentos são mais do que coisas. Nós geramos até criaturas. Sim. Eles se tornam seres conscientes, seres viventes. Sim, vou te mostrar aqui. Opa. Aqui, nesse slide aqui do lado esquerdo, aqui são os planos da natureza. Tá? Então, nós, com o nosso campo áurico é tudo isso daqui que eu estou mostrando. Tá. Nosso campo áurico é enorme. Tá? Isso aqui, esse campo áurico, acontece nesse palco aqui, que é um plano físico, um plano físico, um plano astral,
um plano mental. E veja que o mental ele se divide em dois, mental superior e mental inferior. Isso, é tá? que você mostrou. Então, os nossos corpos, esses corpos aqui, todos eles são feitos da matéria desses planos e subplanos. E veja bem que cada plano tem 7 subplanos. Ah, olha que interessante. Tá? Então, o nosso corpo astral e o nosso corpo mental, ele é feito da matéria desses planos e subplanos. Portanto, eu tenho aqui, vou mostrar agora aqui, assim talvez você entenda melhor. Eu tenho esse meu corpo físico aqui. Ok. Daí já em seguida eu vou ter um corpo duplo etérico. Depois eu vou ter um corpo astral e depois eu vou ter um corpo mental. Isso aqui é a Tears, a personalidade da Tears. E são corpos concretos, não é alegoria isso? Não é alegoria. Existe, porque existe matéria. Mas são matérias sutis. Para exemplificar essas matérias sutis, porque eles não ficam assim separados, como nós estamos mostrando aqui. Até vamos pôr a tela de novo, porque aqui, claro, a impressão é que eles estão sobrepostos. Mas né? não ficam mas assim. É isso, né? Não é isso, porque aqui é uma forma didática de mostrar. Vamos imaginar que num vasilhame a gente coloque bolas desse tamanho de alumínio. Certo. Encheu o vasilhame, é o nosso corpo físico. Perfeito. Encheu. Encheu um vidro. Vamos colocar físico. Tá. Encheu o vasilhame? Não. O vasilhame, vamos dizer que é o nosso campo áureo. Tá? Então, coloquei lá, enchi de bolas grandes de alumínio. Encheu ou não encheu? Encheu, será que encheu? Vamos tentar colocar a bola de gude? Aí a bola de gude vai entrar, ela vai permear no meio das bolas de alumínio. Encheu? Não. Vamos colocar areia? A areia vai permear no meio da bola de gude. Dá para colocar mais uma coisa? Dá. Vamos colocar água? É verdade. Então, ainda dá para colocar mais, eu posso colocar ar. Então eu estou dando exemplo que esses corpos, eles interagem conosco aqui, ó, estão permeando, porque eles são frequências diferentes. Então, como eles são frequências diferentes, eles se interpenetram. Bom, então continuando, você estava falando do quaternário, e aonde que o pensamento ele cria essa forma? Bom, então eu quero te dizer o seguinte, que eu te mostrei que tem 7 cada plano tem 7 subplanos. O nosso corpo astral, por exemplo, ele tem 7 frequências, tá? Então, vamos dizer assim, porque o pensamento, se for só um pensamento que eu formo aqui, ó, o pensamento daí é formado nesse mental, onde é que tá aqui? Tá aqui. Aqui, ó, nesse mental concreto aqui, ó, tá? Esse mental concreto é esse meu mental aqui, a mesma coisa, tá? Então, ele é formado com essa matéria aqui. Então, eu tô aqui, tô conversando com você. Aí, vamos dizer assim, eu penso assim, puxa, já está quase na hora do almoço. Vamos dizer que eu penso assim. Foi um pensamento. Então, então, é um pensamento que ele forma uma vibração e ela vai. Pronto, dali a pouco, ali na frente, ela se dilui. Certo? Agora, é diferente se eu pegar esse pensamento e colocar uma emoção daqui do corpo emocional, mental. Inclusive existem, porque esses corpos aqui, o mental concreto com o emocional, inclusive às vezes ele é chamado por algumas linhas filosóficas de um corpo só, kama manas. Kama manas. Tá? Por quê? Porque eu penso, eu sinto. Eu sinto, eu penso. Isso é imediato. Tá? E o que acontece? O próprio Leadbeater fala aqui no livro dele que quando aí o pensamento eu coloco uma emoção, é aí que começa a coisa. Quando eu coloco uma emoção, aí ele começa a tomar forma. E ele vai se tornar aquele ser vivente que você falou, conforme eu for alimentando. Então a gente diz que a gente não cria o diabinho interior, às vezes, ou Deus interior, né? Uma mãe que faz uma oração fervorosamente todos os dias para o seu filho, não importa onde ele esteja, ela cria um anjo guardião para aquela pessoa. Energético, com o pensamento, e daí aquele amor, ela faz a devoção. Há pouco nós estávamos conversando que eu falei que o contentamento a gente conquista. É um estado de ser que a gente conquista. A gente conquista conhecendo essa parte oculta da constituição humana, sabendo como é que isso aí se forma, e aí a gente vai começar a trabalhar os nossos pensamentos e sentimentos. A questão
da visualização criativa, não adianta só eu pensar, eu quero ganhar 10 mil reais por mês, eu quero ganhar 10 mil reais por mês. Não, eu vou ter que colocar uma emoção. Eu vou ter que sentir isso. E vou ter que ter aquela ideia. Veja aqui que tem um outro mental superior aqui, né? Sim. Tá? Nós temos um inconsciente coletivo. Exato. Então eu tenho que ter o conhecimento que esse meu mental concreto aqui, ele não vai conseguir, ele tem um foco, ele não consegue abarcar tudo que tem no universo. Então eu tenho um foco. Você já parou para pensar que quando alguém resolve comprar um carro vermelho, ele começa a ver um monte de carro vermelho? Verdade. Porque a mente focou em carro vermelho. Exato. A mulher quando engravida, parece que todas as mulheres do mundo engravidou e ela só vê loja de criança, né? Por quê? Porque a mente focou naquilo. Então a nossa mente, ela vai focar naquilo que nós estamos pensando, para onde nós estamos direcionando. Então vamos falar lá, se eu sou depressiva, eu vou ter pensamentos depressivos, eu só vou atrair para mim. A minha mãe dizia para mim quando eu era criança, aquilo que eu mais temia me aconteceu. Exato. Na verdade, você está criando entidades. Estou criando entidades viventes, depressivas, né? Vão reagir na pessoa. E nós temos uma outra coisa que o Leadbeater fala nesse livro aqui, que influencia muito, muito nossos pensamentos, as nossas forças, que nós temos aqui, esse plano que eu estou mostrando aqui, esses planos, eles é um palco para a jornada da alma, para a alma se desenvolver. Tá? Então, o que acontece? A todo momento, nós temos o que nós chamamos de mônadas, né? Os espíritos, descendo, vamos usar o termo descer, que não é um termo assim, mas elas estão fazendo uma caminhada de Nivriti Marga, né? Aliás, desculpe, para Vritti Marga, porque é uma senda que nós chamamos de senda da descida. Então, nós temos duas sendas. O de Praviti Marga, que a mônada vem para esses níveis de matéria densa para ela poder experienciar, e o de Nivriti quando ela está fazendo o retorno, que a gente compara com a parábola do filho pródigo. Certo. Tá? Só que a todo momento está mônadas densificando. Todo momento mônadas densificando. Então, eles são chamados de elementais, essências elementais. Ah, tá. Então, essas essências elementais não são nem boas nem ruins, mas elas tendem, como elas estão densificando, elas tendem a se acoplar em pensamentos mais densos. Entendi. Aí nós vamos pegar aquele do apóstolo Paulo, né? Que ele dizia aquela frase mais ou menos, o bem que eu quero eu não faço, mais ou menos isso, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Por quê? Porque ele não conseguia controlar os pensamentos. Exato. Porque aí o que acontece? Eu sempre dou, na década de 90 eu dei esse exemplo e vou dar, mas naquele tempo não existia celular, né? Então, por isso que eu dei esse exemplo. Assim, a mulher que não tem ciúme do marido. Certo. Mas ela vai no salão de beleza, naquela época ainda tinha que ficar esperando, não era marcada, né? Ficava esperando e ela ficava um falando pro outro. Porque o homem trai, o homem é isso, o homem é aquilo, o homem é aquilo. Mas ela não deu bola. Um dia ela resolveu captar essa ideia. Resolveu o quê? Pegar o pensamento do outro e guardar consigo. Porque isso acontece conosco diariamente. Nós estamos andando na rua, tem uma sorte de formas, pensamentos. Porque a gente está andando na rua e a gente está emitindo formas, pensamentos. Eu estou atrasado, estou isso, estou aquilo, estou aquilo. E às vezes a gente tem algum pensamento que a gente guarda. A gente se identifica e a gente guarda. E daí essa pessoa faz isso. E ela guardou aquilo. E bem naquele dia o marido chega atrasado. Tá me entendendo? Aí ela vai começar a intensificar. Aí ela cria pensamento, ela cria o dela. Mas será que ele também é assim? Pronto, bastou isso. Os dois se juntam. Aí é uma simbiose, porque aí vai para aquele desenho que eu estava ali na frente aqui, quer ver? Ó. Que os dois efeitos do pensamento. O pensamento, quando a gente pensa, ele faz uma vibração. Mostra com esse aqui. Desculpa. Mostra, os pensamentos que a gente faz, quando eu penso, ele é uma vibração. Certo. Aí, quando eu coloco uma emoção,
ele fez a forma pensamento. Ah, então o segredo, a chave é se o pensamento for emocionalizado. Então, se de repente, então, por aí a gente vê como é grave, por exemplo, quando você está com um pensamento de ódio, um pensamento de raiva, ou às vezes de inveja, eu estou criando demônios energéticos. Sim, ou pode criar anjos ou demônios. Certo. Tá? Então, aí no caso, aí quando a gente faz esse processo, isso que eu já estou falando. Quando a gente faz esse processo, o que acontece? Aí fica uma dança simbiótica. Tem essa forma pensamento com emoção, que ela está podendo ser densificada por esses elementais que estão no inconsciente coletivo, na natureza, digamos assim. E aí, quando eu não estou pensando naquilo, de repente, eu não estava pensando, de repente comecei a pensar. É porque aquela forma de pensamento vai me cutucar. Eu vou formar outro, eu vou intensificar. Aí eu intensifico aquela lá. E assim fica um círculo vicioso, uma dança simbiótica. E chega uma hora que aquele átimo de pensamento que aquela senhora guardou, ela virou o quê? Ela fica com uma ideia obsessiva. Daí, enquanto ela não provar que o marido trai, você veja, ela é obsessionada por ela mesma, né? Pelas formas, pensamentos que ela gerou, que vão se tornando por retroalimentação cada vez mais, porque daí ela vai, então nos meus exemplos eu dou, que daí o marido chega em casa, ela vai vistoriar no bolso, vai ver se tem bilhete. Hoje em dia não é mais bilhete, né? Hoje em dia vai olhar no celular, né? Vai ver o WhatsApp, você está me entendendo? Sim. E isso acontece, isso é muito comum acontecer. Nós temos aqui uma outra tela, que os pensamentos que nós formamos, como é que eles vão? Então, o pensamento, para mim mesmo. Para mim mesma. Então ele vem, eu penso, eu estou preocupado com a conta, né, qualquer coisa assim. Ou estou feliz, né? Então ele vem e regressa para mim mesmo. Eu envio para outra pessoa, tá? Ou é um pensamento sem destino que fica no inconsciente coletivo, né? Agora, aqui, esse pensamento, nós temos que pensar o seguinte, o Lidbit também fala isso, que a melhor proteção que existe para campo áurico vem de dentro do interior. Por quê? Porque sou eu com os meus pensamentos, com as minhas ações, com os meus sentimentos, que eu vou fortalecer o meu campo áurico. Porque aqui o que acontece? Vamos dizer assim, que eu tô magoada com alguém. E aí eu, pulando, blá, e fico pensando. Esse meu pensamento, como eu falei aqui, carregado de emoção, ele vai rumo a outra pessoa. Vai chegar lá. Só que nós temos que lembrar que nesse inteirinho, nesse espaço para ele chegar na outra pessoa, existem um monte de formas, pensamento negativo, positivo, não existe vácuo, né? E ele vai se carregando. Quando ele chega na outra pessoa, ele chega maior. Aí, se a outra pessoa tem o mesmo tipo de pensamento do que eu, aí pronto. Aí ele entra na outra pessoa, faz o que tem que fazer, mas só que os nossos pensamentos são igual um bumerangue. Eles retornam para nós. Tá? Eles sempre retornam para nós. E aí ele retorna. Só que ele retorna pra gente bem maior. Bem mais forte. Bem mais forte. Que a gente, é uma lei, né? Até. É lei. Isso, porque a gente não consegue nem reconhecer, né? Então aí também é uma explicação por que todas as religiões pedem para você ter bons pensamentos com os outros, perdoar o outro, né? Guardar boas palavras. Porque esses bons pensamentos, boas palavras, vão voltar para nós também. Tirza, para quem está nos vendo aí e agora ficou um pouco preocupado, puxa, eu achei que o que eu pensava ficava comigo mesmo, agora eu sei que eu criei legiões, para usar um termo bíblico, uma legião de entidades boas e más por aí. Como é que ele pode começar a mudar isso, purificar? Por exemplo, essas formas de pensamentos negativos, elas podem ser dissolvidas pelo próprio produtor? Tá, deixa eu ver o que eu tenho. Pode sim. Não existe tirar, arrancar. Tá. Porque nós temos um campo áurico, né? Vamos supor, se alguém tivesse a habilidade de eu vou arrancar o mal que está dentro de você.
isso, na mesma hora que fosse arrancar, como o cosmo abomina o vácuo, imediatamente ele já preenche com igual ou mais denso. Entendo. Então, a única forma que tem é a transmutação. Nós vamos trocando o inferior pelo superior. É a pessoa se conscientizar através de um autoconhecimento, através de uma autoanálise, que ela precisa trabalhar aquela sombra, porque isso são sombras. Entendo. Né? Então, ela precisa trabalhar aquela sombra e ela vai transmutando esse inferior pelo superior. Por isso que eu falei para você, falo novamente, que o contentamento a gente conquista. A paz de espírito a gente conquista. O estar bem apesar de, a gente conquista, galgando essas frequências vibracionais onde estão o pensamento e sentimento. Então vejam a importância desse trabalho, desse autoconhecimento, né? Do vigiar e orar. Do vigiar e orar, isso sim. Talvez o significado esotérico seja esse. Seja esse, vigiar e orar. E aí que entram as terapias holísticas. Porque às vezes a pessoa está tão mergulhada que ela não consegue fazer isso sozinha. Exato. Né? Então entram os florais de Bach, entra toda a gama de florais, entra toda a psicoterapia holística, inclusive, para ajudar a pessoa a ela começar a fazer essa transmutação. Esse círculo vicioso. Esse círculo vicioso. Tirza, você já está se aproximando do final, você tem mais alguma coisa para nos colocar? Tenho, então aqui o slide, aqui estou mostrando que o pensamento, bem rapidinho, tem qualidade de pensamento, natureza do pensamento, ele tem qualidade do pensamento, é a cor. A cor é embasada naquela história do sentimento. Tá. Uma raiva intensa, ele vai para um vermelho terra, assim, vai para uma cor terra. A depressão é cinza. Os clarividentes enxergam tudo, enxergam tudo. Já vou mostrar rapidamente aqui umas formas de pensamento. Ao passo que, vamos supor, intelectualidade é um amarelo. Agora, se aqui, como ele fala aqui, definição de pensamento, aqui a natureza do pensamento, que é a forma, daí conforme a natureza ele queria a forma, a definição, essa claridade e contorno aqui, ó, eu posso ter aqui um amarelo, então indicando intelectualidade. Mas se ele tiver um cinza no contorno, o que eu vou dizer? Eu sei que é uma intelectualidade, mas com egoísmo. Olha só. Tá? Então, essas questões aqui. Você trouxe uns slides assim, do que seriam essas formas de pensamento, que inclusive foram, aqui eu já falei. Enxergadas, né, clarividentemente. Ó, aqui nós temos uma interpretação de cores, bem rapidamente, tá? Que ele coloca. Aqui já passou. Volta aqui, deixa eu voltar aqui. Então, aqui é o que eu estava falando. A ira, né? O egoísmo, orgulho, simpatia, amor altruísta, espiritualidade elevada, esse intelecto elevado aqui, né? Então aqui esse intelecto que eu falei, né? Desse amarelo aqui, em vez desse azul aqui, que é a da devoção, vamos supor que tenha vamos dizer assim, um carmesim desse daqui. Eu sei que ele tem um intelecto, mas ele é muito bravo também. Muito nervoso, né? Então, assim por diante. Tudo isso acompanha a aura da pessoa. Tudo isso acompanha a aura. Não, isso daqui muda, né? Ela não é estável. Ela não é uma coisa assim que, vamos dizer assim, eu estou conversando com você, daí de repente alguém me dá uma notícia ruim, aquelas minhas cores, e isso aconteceu comigo. Eu estava numa pousada, na pousada do Rio Quente, né? E lá eles tiravam foto Kirlian, isso foi na década de 90. Mas estava linda a minha aura, viu? Tudo rosinha, amarelinho, bonitinho, beleza. Não tinha nada, beleza. Aí eu imaginei, se naquele momento eu recebesse uma notícia muito ruim, mudava de repente. Então, esse nosso campo áurico, ele é muito mutável em relação às cores. Olha aqui, ó. Aqui temos um exemplo da ira contínua e fúria assassina. Tá? Então, isso daqui é formado pelos constantes tempos. Isso aqui tem forma, isso daqui não é desenhado por alguém que imaginou. Isso aqui é visto clarividentemente. Clarividentemente. Como setas, né? Porque o Anne Besant e o Lili Bitter,
e o Geoffrey Watson também fizeram esse trabalho, porque eles eram clarividentes, eles foram pesquisando. Então tinha situações que eles estavam, às vezes, viram um acidente, então eles viram as formas, pensamentos que as pessoas criadas, né, pelo acidente, né? Uma raiva, um amor. A gente já está, infelizmente, com o tempo praticamente estourado. Várias vezes esse livro. Eu estou colocando a capa do livro, mas não é essa capa aqui, porque ele era editado... No final eu tenho. Eu tenho esse daí. Não, mas a gente está colocando... Ele era editado até há pouco tempo pela editora Pensamento. Hoje está sendo editado pela editora Madras, que é o Formas de Pensamento, né? Da Anne Besant e do Charles Webster Leadbeater, que é onde é baseado tudo isso. Toda essa nossa conversa. O livro ainda está em catálogo, você pode ir e traz essas pranchas, né? A Tirza mostrou uma delas, que é como eles viam claro e evidentemente essas formas, pensamentos criadas no plano astral. Isso aqui é uma cólera explosiva. É como eles viam, né? Aqui esse anterior é aquela pessoa que vai armazenando a raiva. Aqui não, aquela cólera momentânea que não foi armazenada, né? Então só para ter uma ideia, a ira também, bem rapidinho, só para o pessoal, ciúme, avareza, egoísta, olha, tem até o gancho lá, se você observar. Aqui, essa cor não é um rosa, essa aqui não é um rosa, esse daqui ele está pendendo para o carmesim e para o vermelho, porque essa pessoa que ele viu aqui, além de estar desejoso para tomar, ele estava entrando num bar, ele estava desejoso para tomar, ele estava com pensamentos de luxúria também. Então tá. Tá? Ambição egoísta, ambição elevada, temor repentino, estou mostrando. E assim, enquanto eu estou mostrando aqui, o que o Leadbeater fala, que só para nós termos uma ideia da responsabilidade dos nossos sentimentos e pensamentos, e que nós temos que trabalhar isso, que uma leve irritação, eu não trouxe aqui a lâmina, mas uma leve, tem no Homem Visível e Invisível, uma leve irritação, ele pigmenta todinho o nosso campo áureo, como se fosse pimenta assim jogando, e ele fica 5 dias no nosso campo áureo. Uma leve irritação, então por aí você imagina. Olha, foi fantástico, é pena que a gente não pode continuar, isso é tema para um curso, né? Sim. Eu quero aproveitar, para as pessoas que quiserem ter mais informações, eu estou colocando teus dados aí. Tá, pode colocar. Para que as pessoas entrem em contato com você, né? Se quiser colocar na tela. E possam tirar mais informações e quem sabe frequentar aí um curso, alguma coisa que possa ser dada. Obrigado, Tirza, por mais uma vez ter vindo colaborar com a gente aqui. Muito obrigada, e eu quero agradecer a sua gentileza, né, e a oportunidade de nós podermos explicar. Sem dúvida, foi fantástico. E a vocês todos que nos acompanharam, nosso abraço fantástico. Olha, faça uma coisa agora, aproveita. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificação, que isso é muito importante para a gente como produtor de conteúdo, né? É rápido, fácil, gratuito, você pode fazer enquanto eu estou falando, enquanto você está me assistindo. Lembre-se de conhecer nosso site, o realidadefantastica.com.br, e lembre-se que, sem dúvida nenhuma, o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro.